A última passageira do Titanic. Uma história de fé, destino e segundo chances. 14 de abril de 1912. Uma noite gelada no Atlântico Norte. Um navio considerado inafundável estava prestes a desaparecer nas águas escuras, levando consigo mais de 1.500 almas. Mas o que você não sabe é que uma dessas sobreviventes carregou um segredo espiritual por 60 anos. Um segredo que mudaria para sempre a forma como vemos tragédias e milagres. Se você acredita que nada acontece por acaso, deixe seu like agora e vamos juntos nessa jornada. Margaret Brown, conhecida como Molly, não era uma mulher comum. Nascida na pobreza do Missouri, casou-se com um minerador que descobriu ouro no Colorado. Mas não foi a riqueza que a tornou extraordinária. Foi algo muito mais profundo. 3 semanas antes de embarcar no Titanic, Molly acordou em pânico no meio da noite. Ela viu, tão claramente quanto vejo você agora, água gelada, gritos e uma sensação de despedida. Não era um pesadelo comum, era uma visão. Seu espírito estava tentando avisá-la, mas como muitos de nós, ela ignorou os sinais. E se eu te disser que ela teve não uma, mas 3 chances de cancelar a viagem? Continue assistindo para descobrir por que ela ignorou todas elas. Ela estava em Cairo, visitando os doentes. Molly tinha um dom, o dom da cura através da fé. As pessoas diziam que suas mãos eram abençoadas. Então veio o telegrama. Sua neta estava doente em Nova York. Ela precisava voltar imediatamente. Chance número 1 de evitar o destino. O navio anterior estava com vagas, mas algo, uma voz interior, disse para esperar pelo Titanic. Chance número 2. Uma tempestade de areia atrasou sua chegada ao porto. Ela quase perdeu o embarque, mas conseguiu chegar a tempo. Chance número 3. Na manhã do embarque, uma cigana nas docas segurou sua mão e disse: "Não embarque, senhora, vejo água negra e lágrimas." Molly deu uma moeda à mulher e embarcou mesmo assim. Quantas vezes você ignorou sua intuição e se arrependeu depois? Comente "eu ouço" se você está aprendendo a confiar nos sinais do universo. A bordo do Titanic, Molly não viajava na primeira classe por acaso. Ela havia gastado sua fortuna ajudando os pobres, construindo escolas, financiando hospitais. O dinheiro para ela era apenas uma ferramenta de Deus. Durante os 4 dias de viagem, algo estranho aconteceu. Ela não conseguia dormir. Todas as noites, acordava às 2h40 da manhã. Exatamente o mesmo horário. Suor frio, coração acelerado. O que ela não sabia é que 2h40 seria o horário exato em que sua vida mudaria para sempre. Na noite de 14 de abril, Molly estava lendo a Bíblia em sua cabine, o Salmo 23. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Ela não imaginava que em menos de 1 hora estaria literalmente no vale da sombra da morte, e que aquelas palavras se tornariam sua única âncora. Então veio o impacto. Não foi dramático, foi suave, como se o navio tivesse raspado em algo. A maioria das pessoas nem percebeu, mas Molly percebeu. Ela sentiu aquela vibração no ar que precede os grandes acontecimentos. Ela já havia sentido antes, quando seu pai morreu, quando encontrou ouro, quando curou uma criança desenganada. Ela saiu da cabine e viu a tripulação correndo. Um oficial gritava: "Não é nada, voltem para suas cabines." Mas os olhos dele diziam o contrário. Inscreva-se no canal agora, porque você precisa ouvir o que aconteceu nos próximos 20 minutos. Vai mudar sua perspectiva sobre vida e morte. O Titanic estava afundando, e a verdade era muito pior do que qualquer um imaginava. Não havia botes salva-vidas suficientes. O pânico se instalou. Mães gritavam por seus filhos. Homens quebravam portas trancadas na 3ª classe, onde os pobres eram mantidos presos abaixo do convés. A orquestra tocava para acalmar os passageiros, sabendo que nunca deixariam o navio vivo.
Molly foi colocada no bote salva-vidas número 6, mas quando viu que havia apenas 28 pessoas em um bote com capacidade para 65, ela gritou: "Voltem! Há espaço! Precisamos salvar mais pessoas!" O oficial responsável pelo bote recusou. "Muito perigoso", ele disse. Mas Molly, essa mulher de 1,50 de altura, tomou o controle do bote. E o que ela fez a seguir não foi apenas corajoso, foi divino. Espere para ver. Enquanto remavam na escuridão absoluta, Molly começou a cantar hinos religiosos, canções de esperança. Sua voz ecoava sobre as águas geladas, competindo com os gritos de desespero dos que morriam ao longe. As outras mulheres no bote estavam em choque congelando. Molly tirou sua própria roupa, camada por camada, e vestiu aquelas que tremiam. Ela massageou as mãos congeladas de uma jovem mãe. Segurou um bebê contra seu peito para mantê-lo aquecido. "Deus não nos trouxe até aqui para morrermos de frio", ela dizia. "Ele tem um propósito para cada uma de nós." Por 7 horas, elas remaram e esperaram no oceano gelado. Molly nunca parou de cantar, de rezar, de manter todos acordados e vivos. Se essa história está tocando seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Salve esse vídeo para assistir nos momentos difíceis. Quando finalmente foram resgatadas pelo Carpathia, Molly deveria estar exausta, traumatizada, quebrada. Mas algo extraordinário havia acontecido naquelas 7 horas no bote. Ela havia experimentado o que os místicos chamam de o véu se rasgando, aquele momento em que a separação entre o mundo material e o espiritual desaparece. Ela viu luzes sobre a água. Não as luzes do navio de resgate, mas luzes diferentes, douradas, que dançavam onde haviam morrido as almas do Titanic. Outras mulheres no bote também viram. Elas sabiam que eram os espíritos partindo, ascendendo. Mas a verdadeira transformação de Molly ainda estava por vir. E tem a ver com algo que aconteceu 10 anos depois do naufrágio. A bordo do Carpathia, enquanto os outros sobreviventes choravam em estado de choque, Molly trabalhou. Ela organizou cuidados médicos, arrecadou dinheiro entre os passageiros de primeira classe para os sobreviventes pobres da terceira classe, traduziu para os que não falavam inglês. A imprensa a chamou de insufundável Molly Brown, mas ela odiava o apelido. "Não fui eu", ela dizia. "Foi Deus trabalhando através de mim. Eu fui apenas o vaso." Durante 60 anos, Molly carregou um segredo. Algo que aconteceu naquela noite que ela nunca contou publicamente, com medo de ser chamada de louca. Quando o Titanic estava afundando e ela estava sendo colocada no bote salva-vidas, ela olhou para trás uma última vez e viu uma figura. Não era uma pessoa física, era uma presença luminosa, de pé na proa do navio condenado, com os braços abertos. A figura não se movia, não falava. Mas Molly sentiu uma mensagem clara, como água cristalina. Alguns precisam morrer para que outros possam viver. Alguns precisam viver para que outros possam ser lembrados. Você foi escolhida para lembrar. Se você está arrepiado agora, dê 2 likes. Um pela coragem de Molly, outro pela sua própria coragem de estar aberto a mistérios espirituais. Mas aqui está a parte que vai fazer você questionar tudo sobre coincidências e destino. 10 anos depois do naufrágio, em 1922, Molly estava em uma missão humanitária na França, ajudando órfãos da Primeira Guerra Mundial. Uma freira velha a puxou de lado e disse: "Você é a mulher do navio, não é? A que não deveria ter sobrevivido." Molly ficou confusa. "Como assim não deveria?" A freira tirou um papel amarelado de sua Bíblia. Era uma lista de nomes de pessoas que um grupo de monges visionários havia sonhado que morreriam em uma grande tragédia marítima em 1912. O nome de Margaret Molly Brown estava na lista. "Você foi risca da lista do destino", disse a freira, "por uma razão maior. Você entende agora?" Naquele momento, Molly compreendeu.
Ela não havia sobrevivido por acaso. Ela havia sobrevivido com um propósito. Pelos próximos 20 anos de sua vida, Molly dedicou cada segundo a honrar os que morreram no Titanic. Ela construiu monumentos para os mortos, financiou a educação dos filhos das vítimas, lutou pelos direitos das mulheres, inspirada pela força feminina que viu naquela noite. Criou sistemas de segurança marítima que salvaram milhões de vidas depois. Ensinou sobre fé, coragem e propósito espiritual. Ela dizia: a tragédia não define você. O que você faz depois da tragédia, sim. E na hora de sua morte, algo místico aconteceu que prova que ela realmente tinha uma conexão com o divino. Em 26 de outubro de 1932, aos 65 anos, Molly Brown estava morrendo em um hotel em Nova York. Seus últimos dias foram tranquilos. Ela não tinha medo da morte, afinal, já havia olhado nos olhos dela anos antes. As enfermeiras que a acompanhavam relataram algo extraordinário. Nos seus últimos momentos, Molly começou a sorrir. Não um sorriso de dor ou delírio. Um sorriso de reconhecimento. Ela ergueu a mão como se estivesse cumprimentando alguém e disse suas últimas palavras. Eu vejo vocês, todos vocês, do navio, estão me esperando, que bela luz. Então ela partiu, pacificamente, como se estivesse simplesmente mudando de um barco para outro. As enfermeiras juraram que por um instante sentiram o cheiro de oceano no quarto e uma presença de paz absoluta. A história de Molly Brown não é apenas sobre sobreviver ao Titanic, é sobre sobreviver à vida, é sobre transformar tragédia em propósito, é sobre ouvir os sinais espirituais que o universo nos envia. Pense nisso. Ela teve premonições, mas escolheu seguir seu propósito. Ela poderia ter ficado em choque, mas escolheu liderar. Ela poderia ter se vitimizado, mas escolheu servir. Ela poderia ter esquecido, mas escolheu lembrar. A grande lição espiritual de Molly é esta: você não controla as tempestades que chegam na sua vida, mas você controla como navega por elas. E às vezes, a única diferença entre afundar e flutuar é a fé que você carrega no coração. Talvez você esteja passando pela sua própria noite gelada agora, seu próprio Titanic pessoal. Pode ser uma doença, uma perda, um sonho que naufragou, uma dor que parece vai te afogar. Mas lembre-se, você está lendo esta história por uma razão. Não existe coincidência. Você foi guiado até aqui para receber esta mensagem. Assim como Molly, você tem uma luz dentro de você que nenhuma escuridão pode apagar. Você tem um propósito que nenhuma tragédia pode destruir. Você tem uma força espiritual que nem você mesmo conhece totalmente ainda. E se você quiser aprofundar sua jornada espiritual, clique no link na descrição para um guia gratuito sobre como reconhecer e seguir os sinais do universo. As mesmas práticas que pessoas como Molly usavam para se conectar com o divino. Lembre-se, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você é mais forte do que seus medos. Você é maior do que suas circunstâncias. Você é, em essência, insufundável. Nos vemos no próximo vídeo. Continue brilhando, mesmo nas águas mais escuras. Deus abençoe sua jornada.